Pai, senhor pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula da nossa sessão de aulas online por conta de toda essa pandemia que está acontecendo no mundo. Mas nós hoje vamos continuar falando sobre a revista Tempo de Conquista, baseado no livro de Josué. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 3. Eu vou começar com a introdução para a gente entender melhor o que tudo isso quer dizer, o que a lição quer nos mostrar. Esperamos que vocês gostem dessa aula, amém? O título da lição da aula de hoje é Os Preparativos da Conquista. Nós vamos tratar do capítulo 1 e mais especificamente do capítulo 2 do livro de Josué, onde retrata e trata da preparação do povo para a conquista, e melhor dizendo, para a travessia do Jordão. E logo após isso, a conquista da chegada na Terra Prometida, a qual foi prometida pelo próprio Deus. Nós vamos ver toda essa trajetória, as promessas de Deus para o povo de Israel, falando que eles chegarão até essa terra, onde ele cumprirá a sua promessa, sendo fiel a ele mesmo, porque Deus, ele não pode negar-se a si mesmo. Então, vamos começar. O texto do dia está em Provérbios capítulo 21, versículo 31, que diz: o cavalo prepara-se para a batalha, para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Então, o texto do dia, baseado em Provérbios, nas palavras do rei Salomão, ele quer nos dizer que, independentemente que haja um preparo humano para a batalha, para a guerra, mas é certamente do Senhor que nós temos a confiança da vitória. E é isso que nós vamos encontrar, e nós vamos ver escrito e relatado no livro de Josué, no seu capítulo 1, de número 2, sobre o povo, nos preparativos para a conquista da terra prometida, que era Canaã. A síntese, irmãos, da nossa lição, na primeira página da revista, que é... Tela preta. Caminhão, Casas Bahia. Continuando, a síntese da nossa lição, quer seja em PDF ou em mídia física, física, vai estar escrito: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. Então o comentarista aqui quis nos passar a ideia, quer nos transmitir que tudo o que Deus faz, tudo o que Ele promove é para promover a própria glória para Ele. Então nós vemos Josué liderando o povo, já com Moisés tendo falecido, estando morto, mas Josué guiando o povo, estando à frente, mas certamente Deus quis trazer uma lição para aquele povo. Quis mostrar que Ele é fiel à sua própria promessa e que Ele continua grande e que todas as coisas são para Ele. Como diz o apóstolo Paulo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Agora nós vamos entrar no tópico 1, que é o qual fui designado para estar aí explicando. E o título do nosso tópico é Josué prepara o povo para a travessia do Jordão, né? Só que na introdução ainda o comentarista vai falar sobre Moisés, né? Moisés, ele morre com seus 120 anos, 120 longos anos de muita batalha, muitas experiências com Deus, mas chega o fim, o seu tempo. É tempo de passar o bastão. E Moisés, pela uma ordem primária de Deus, ele acaba passando o bastão para Josué. Josué agora tem a tarefa de conduzir o povo de Israel até a terra prometida. E não foi somente através de Moisés que Josué recebeu esse chamado. Não foi somente através de Moisés que ele foi convocado, mas foi uma escolha do próprio Deus. No capítulo 1 a gente vai ver o próprio Deus falando ali com Josué, Josué escrevendo as palavras que o próprio Deus utilizou para com ele, que eram mensagens, ou melhor, palavras de ajuda, de apoio, de consolo e de esperança, de forma que não seria Josué que estaria à frente do povo, mas seria de forma contínua o próprio Deus. E coisa boa é Deus estar na direção e no controle das coisas. Nós podemos ter a certeza da vitória, nós podemos ter a certeza de uma paz no caminho e de uma esperança. Embora nesse caminho, muitas das vezes, como foi no Egito e também no deserto, também por conta da murmuração e do pecado do povo, mas em meio às dificuldades, estando com Deus, nós temos paz, a paz que excede todo o entendimento, a paz perfeita, e nós temos o consolo de Deus. E Josué recebeu esse consolo, recebeu essas palavras, e uma das palavras que mais toca
o coração daqueles que são chamados para a liderança, que é o próprio Deus dizendo: esforça-te que eu te ajudo. Então, é através disso que nós obtemos força. O comentarista vai dizer que na lição de número 2, se eu não me engano, que quando Deus chama, Ele mesmo dispõe da sua graça para aquele que é convocado. Então, aquele que é convocado, ele não luta, ele não conduz o povo ou executa a obra para a qual ele é chamado pela sua própria força, pelo seu próprio braço ou pelas suas habilidades, mas é o próprio Deus que derrama da graça, é Ele quem dá entendimento, é Ele quem dá a sabedoria e o discernimento para conduzir o povo. E foi o que Josué teve aí em mãos, que é esse chamado para conduzir o povo de Israel, o povo de Deus, para a terra prometida. No começo do tópico, é dada uma ordem, Josué dá uma ordem ao povo vinda do próprio Deus para que estes viessem a estar providos de comida. Era um preparativo de 3 dias, mas Deus ele pede para que o povo guarde comida, prepare alimento para esta jornada, para este trajeto. Certamente ali o tempo do maná descendo e sendo como uma provisão para eles, estava se acabando, pois o próprio Deus os levaria a uma terra que manaria leite e mel. Então, fazendo um comparativo aqui para os dias de hoje, a gente vê o alvoroço do pessoal nessa pandemia indo para os supermercados, né? É como se o próprio Deus estivesse falando: ó, vão se prover de comida porque o coronavírus está aí. Mas só uma brincadeira aqui à parte, vamos dar continuidade ao tópico. Então, Deus dá essa ordem ao povo para que eles guardem alimento para essa jornada, para essa trajetória. E através de Josué, que recebe essa mensagem de Deus, ele passa ao povo e transmite com sabedoria como sendo um bom líder. O tópico continua. Deus manda convocar as tribos às quais são convocadas são as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. Essa tribo teria como objetivo de defender o povo. Uma parte iria adiante e outra ficaria com o povo, com as famílias, com as mulheres, com as crianças, a fim de defendê-los caso acontecesse alguma outra coisa. Então, são convocadas essas 3 tribos, Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, para uma longa jornada que já está a se iniciar. A parte 3 do tópico vai dizer: seja fiel ao comandante, que é a relação do povo com o novo líder e já conhecido Josué. Josué, ele foi, como eu já disse no início, foi chamado por Deus e capacitado por ele, e também recebeu palavras de esforço, palavras de ajuda do próprio Deus. Mas é importante nós entendermos que o povo também entendeu essa mudança, o povo entendeu esse novo tempo na jornada, na história de Israel, onde se levantou um novo líder, mas eles estiveram se mantendo, esqueci a palavra, me ajuda, não é rendidos, mas debaixo da autoridade de Israel. Eles estavam sujeitos, submissos à ordem, aos mandatos de Josué. E é exatamente isso que é importante. Quando há mudanças no trabalhar, na obra de Deus, é importante que o povo realmente entenda isso. Que Deus, quando Ele permite que algo aconteça, não é para pior. O apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Moisés foi um homem excelente, um homem único, ímpar na Bíblia, mas chegou o seu fim, chegou o fim do seu tempo ali na jornada de Israel. Ele cumpriu a carreira que lhe estava proposta. Se ele fosse o apóstolo Paulo, ele poderia dizer isso. Mas é importante entender que o povo entendeu tudo isso, esse trabalhar de Deus, e manteve a fé em Deus. A fé que eles entrariam num repouso que já estava prometido há muito tempo atrás. E agora com Josué, Deus ele promete que a vitória virá, que eles finalmente conquistarão a terra prometida. Então, isso traz esperança ao povo. E um líder que está com a presença de Deus, que tem Deus nele, onde ele é o templo e morada do Espírito Santo, certamente o povo estará submisso, não às ordens do líder, mas às ordens que ele, o líder, vai receber de Deus. Então, o povo, em todas as ordens que Josué dava a eles obedeciam, eles executavam. Então, tudo contribuiu para o bem. O comentarista vai dizer ainda na primeira parte do tópico, acerca de guardar alimentos, que nessa jornada, nesse tempo que estavam preparando e guardando os alimentos,
os príncipes das tribos contribuíram muito para isso. E o comentarista vai dizer que Deus, ele sempre prepara cooperadores para a obra de Deus. E é exatamente isso que agora eu quero aplicar para as nossas vidas. Nós estamos vivendo num tempo de mudanças, onde muita coisa está acontecendo. Nós temos que dar os nossos pulos para estar em conexão com os irmãos, em transmissão de cultos e de ensino da palavra de Deus. E nós contamos com cooperadores da obra de Deus. E você tem sido um cooperador da obra de Deus de uma maneira presencial, de uma maneira moral, onde nos dá apoio e motivação para continuarmos. Então, todo líder precisa de que o povo esteja motivado e apoiando ele, para que este possa ter forças para continuar, ter inspiração e esperança. Então, desde já eu agradeço aos irmãos por todo esse feedback, todo esse apoio que estamos recebendo de vocês, os jovens, os adolescentes e a todos que estão assistindo e acompanhando. Que Deus abençoe vocês e nessa jornada aí da nossa vida cristã, nós também, como povo de Israel, nós estamos aguardando uma cidade onde Deus nos prometeu, a Canaã celestial. E é certo que nós em breve chegaremos no grande dia, naquele grande lugar, onde nenhum outro lugar se compara. É a nossa Canaã celestial, o lugar onde mana leite e mel e onde a presença de Deus de maneira completa, a plenitude da presença de Deus habita. Então, nós como povo de Israel, temos que absorver todas essas experiências e trazer para nós edificação, de forma que nós tenhamos forças para continuar. Amém? Deus abençoe, preparando-se para a conquista, assim como foi Israel, também estamos nós, preparando-se para conquistar a Canaã celestial, a Nova Jerusalém, os céus. Deus abençoe os irmãos, até o próximo vídeo.